Mobile Suit Gundam, Twilight AX. Autor, Kojiro Nakamura. Esta é uma tradução gratuita, cujo intuito é disseminar a cultura e atividade da leitura. A obra foi publicada gratuitamente em japonês no site http://www.yatante.net/ e pode ser acessada a qualquer momento. Caso uma versão oficial em português seja anunciada, esse projeto será descontinuado. Essa versão possui apenas os 3 primeiros capítulos da light novel Mobile Suit Gundam, Twilight AX. Os capítulos seguintes serão adicionados e atualizados posteriormente. Boa leitura. Capítulo 1: O brilho crepuscular do cometa vermelho. Ei, Arlete! Nós chegamos. Arlete Almage abriu os olhos. Desorientada, sentiu uma mão cutucar seu ombro. TMN 180. Falou a primeira voz com zumbido de rádio. Velocidade relativa ao alvo é de mais 30, respondeu outra. Sem resposta dos sensores passivos, falou a primeira voz em tom robótico. As vozes dos operadores zumbiam em seus ouvidos, quando percebia que tinha caído no sono. Enquanto acordava, notou que as vibrações de seu assento aumentaram levemente desde que adormecera. Percebeu então que a nave estava desacelerando. Então virou para o homem alto sentado ao seu lado. Já chegamos. Estamos aqui. Sim, nós chegamos enquanto você dormia com os anjinhos. Ao que Danton Ileg murmurava seus julgamentos, a chateação de Arlete apareceu em seu rosto. Ele é sempre assim, pensou consigo mesma. Acabei de acordar. Mataria ser um pouco mais agradável. Quando ela estava quase começando uma briga com ele, notou que outro homem estava de pé de frente para a pequena sala da nave e ela rapidamente endireitou, fazendo uma expressão mais profissional. Ao olhar os arredores novamente, notou que havia vários homens vestidos com o mesmo traje espacial tático que ela usava. Todos sentados nos simples bancos sem revestimento presos à parede da nave. A sala era fria, tinha um tom cinza fosco, sem nenhuma janela. Era uma visão bem forte. Nós finalmente estamos de volta, mas não conseguimos nem ao menos ter uma vista, murmurou enquanto se arrependia por não poder ver o cenário além das 2 vozes robóticas dos operadores, que zumbiam em seus ouvidos porque havia adormecido exatamente debaixo das caixas de som. 5. Enquanto esse pensamento ressonava em sua cabeça, uma voz brotou no fone de seu capacete. Era o jovem homem em pé na frente dela. Senhorita Arlete, gostaria que desse uma olhada nisso. O homem era o tenente JG. Mehmet Merca e ele segurava um tablet na direção dela, fazendo um sorriso amigável, que não parecia forçado ou falso. Talvez algo um pouco incomum para um soldado. Você está certa que este é o porto que nos indicou? Arlete olhou para a tela. Ela mostrava um mosaico com a visão de todas as câmeras externas da nave. Uma doca passou por ela, com superfície angular metálica incrustada na pedra, exatamente como se lembrava. Estou certa? Esse é o porto privado da instituição de pesquisa. Obrigado, respondeu o oficial de forma muito mais séria do que ela esperava. Apenas um instante se passou e Mehmet lhe deu um pequeno sorriso e imediatamente voltou para a sala de controle. Mais uma vez, Arlete se encontrou encarando as janelas inexistentes naquelas paredes cinzentas e, mais uma vez, imaginou a visão além delas. Estava a bordo de uma nave de assalto preparada pela Mastema, uma unidade sob o comando direto do governo central da Federação. Sabia que outra nave idêntica estava viajando próxima a eles. Cada nave carregava uma companhia inteira da Mastema. Estas 2 naves se dirigiam para um lugar muito familiar a Arlete e Danton, mas esse não era mais o mesmo lugar que eles haviam conhecido. Este era a X, outrora um asteroide base de operações, a capital do estado natimorto de Ax-Zeon e uma fortaleza para o movimento Neo-Zeon. Mas naquele dia fatídico, há 3 anos 12 de março do ano 60093 quando o asteroide foi partido em 2 próximo à Terra, tudo mudou. Agora, o destino deles era uma das metades. 6. A crescente vibração dos assentos assinalou que eles logo pousariam. Conforme planejado, a nave número 2 aterrissou primeiro para confirmar que a área estava segura antes que a nave número 1, com Arlete e a tripulação, entrasse nas docas.
O início do processo de ancoragem na doca significou que a nave número 2 pousou em segurança e não há sinais de perigo. Pouco tempo depois, as luzes acima de todos os assentos ficaram verdes e a escotilha se abriu, revelando a passagem. Tenho um mau pressentimento sobre isso, falou Danton desconfiado. Enquanto ele suspirava, queixando-se em voz baixa, Arlette tomou sua mão suavemente e entrelaçou seus dedos com os dele. Então, ela mudou o canal de comunicação em seu capacete dos alto-falantes públicos para o privado, diretamente no capacete de Danton. Sua voz entrou suavemente nos ouvidos dele. Danton, estamos aqui, nós finalmente voltamos, falou Arlette enquanto lembrava do passado. Não é como se isso fosse nosso lar, respondeu Danton seriamente. Mas o fato dele ser especial ainda não mudou. Certo. A voz de Arlette estava normal, mas havia uma leve centelha de emoção nela. Danton havia estado tempo suficiente com ela para perceber isso. Imagino que sim, afinal de contas, foi onde o Instituto Flanagan caiu. Aqui é onde nossas vidas foram decididas dessa vez. A voz de Arlette tinha algo mais do que uma leve centelha de emoção. Sim. Os sentimentos de Danton não eram tão nostálgicos, nunca tinham sido e nunca serão. 7. A única coisa que estou pensando agora é em sair daqui vivo. Isso é tudo que sempre pensei sobre isso. Sua voz estava tão séria que, caso Arlette não o conhecesse, poderia dizer que estava sendo bem ríspido. Só seguir as ordens do capitão, É claro. Arlette deu um sorriso de canto de boca e segurou a mão dele com mais firmeza. Arlette e o resto da tripulação saíram da nave e passaram pela entrada principal do porto da doca, entrando no setor urbano, agora deserto e sem vida. Ele ficava diretamente abaixo do local onde o pequeno asteroide Moussa ficava ligado ao gigantesco AX. Era aqui que o pessoal das instalações de pesquisa e suas famílias uma vez viveram. No entanto, 3 anos haviam passado desde a destruição de AX como base viável, mais do que o suficiente para o distrito perder todas suas funções elétricas e mecânicas. Parece tão diferente. Lembro de ser menor, mais bagunçado, divagou Arlette. Os lugares parecem maiores quando não há ninguém neles, respondeu Danton. Arlette e Danton, junto com o time de forças especiais Mastema, liderados por Mehmet, cruzaram a avenida principal. Todo o setor residencial fora construído para girar sobre seu próprio eixo, similarmente às colônias espaciais, usando a segunda lei de Newton para criar gravidade de forma artificial. Mas como o complexo equipamento rotor havia parado de funcionar, não havia gravidade que não a do próprio AX. 8. O time dava pequenos saltos a cada passo, tendo cuidado para não flutuar muito alto. Isso fez com que o lugar parecesse ainda mais estranho para Arlette. Nosso alvo deve estar no fim dessa rua, certo? Perguntou Mehmet no modo alto-falante em seu capacete. A densidade das partículas Minovsky quadrados dentro de AX era enorme, como um amargo e duradouro aroma da guerra. Em sua formação apertada, os rádios ainda funcionavam bem, mas caso se separassem o suficiente para não ter contato físico direto, provavelmente perderiam a comunicação também. Vai ser um saco se nos separarmos, pensou Danton enquanto respondia à pergunta de Mehmet. Deve ser, respondeu Danton sem se incomodar em olhar para Mehmet. Entendo. Obrigado, Sr. Danton. Pelo quê? Pela sua cooperação. Gostaria de lhe agradecer novamente, continuou Mehmet em seu tom cortês até demais para Danton. Assim, certo. Sem problemas, respondeu casualmente. Apesar de Danton e Arlette usarem os mesmos trajes espaciais de combate que o esquadrão, estes estavam usando armamento impressionantemente pesado. A falta de gravidade tem suas vantagens, ponderou Danton rapidamente. Vocês estão realmente esperando pelo pior, não é? Indagou Danton. Essa área pode estar inabitada, mas nunca se sabe. Os sistemas de defesa automáticos ainda podem estar funcionando, respondeu Mehmet despreocupado. Entendo, boa ideia. A postura branda de Mehmet destoava bastante de seu título pomposo, oficial comandante das forças especiais. Sua forma de agir e 9. Falar sugerem que ele está muito mais acostumado a lidar com civis do que militares. Isso se Danton e Arlette puderem ser contados como civis.
Estaremos fora do distrito urbano em instantes. Agora, só poderemos seguir um único caminho até as instalações, avisou Mehmet. O local já fora chamado de Instalação de Pesquisa Memorial Marajacar, nome dado por um dos mais influentes homens envolvidos na criação de Museum. Este também era o local do Instituto Flanagan onde Danton e Arlette tiveram suas vidas mudadas para sempre. Agora, ambos estavam aqui, guiando uma unidade da mesma federação que outrora juraram combater. Mas Danton tinha seus próprios planos, ele buscava algo que alguém havia deixado para trás. Perguntou-se o que Arlette estava pensando enquanto andava ao seu lado. Danton estava perdido entre trivialidades que vinham em sua mente quando tomou um susto. Um tremor repentino e um ofuscante raio de luz vieram em sua direção. Ah! Seu corpo moveu-se instantaneamente, agarrando Arlette com os dois braços e se entrincheirado na sacada de um prédio próximo. No momento seguinte, balas começaram a chover no lugar onde estavam há instantes, ricocheteando no pavimento, atingindo as desligadas luzes dos postes e espatifando as janelas de vidro e letreiros. Um tiroteio. Aqui. Por quê? Danton engoliu a seco. Enquanto isso, um calafrio desceu por sua espinha. Ele olhou para o lado de fora e viu que Mehmet e seu esquadrão estavam em posições defensivas, atrás de qualquer coisa que pudesse servir como proteção. Ficou claro o porquê do nome Forças Especiais, dado que nenhum soldado pareceu se desesperar com o ataque surpresa. Mas havia algo mais surpreendente que tomou sua atenção. Este não era um tiroteio comum. Era algo muito pior. 10. Não. Isso é impossível. Porque algo assim está aqui, falou consigo mesmo. Enquanto Arlette se espremia entre seus braços, Danton levantou a cabeça levemente, para perceber, em estado de choque, uma vasta nuvem de poeira tomava as ruas. Ao longe, uma gigantesca sombra ficou de pé entre os prédios. Não havia engano. Aquilo era algo que jamais esperou encontrar nessas ruínas. Uma marionete de aço e ligas metálicas, uma criação da inventividade humana feita com um único propósito, a guerra. Enquanto o gigante se aproximava deles e sua sombra começava a se dissipar, Danton olhou em seus odiosos olhos de máquina. E, enquanto todos os pelos seu corpo se arrepiavam, ele sussurrou seu nome. Mobile Suit Cubus. Em um instante, os prédios abandonados se transformaram no inferno na terra. O Mobile Suit perseguiu o time enquanto eles se escondiam entre os becos e ruelas mais estreitos. Ao correr, olhavam algumas vezes para a gigantesca máquina e perceberam que não estava sozinha. Existiam pelo menos dois deles, talvez mais. Não importa o quão eficiente é a unidade, mas teima em combate, ela não tinha a menor chance contra múltiplos monstros metálicos de 20 metros de altura. Só havia uma opção racional: correr o mais rápido possível. Serem pequenos lhe deu certa vantagem, pois, aparentemente, o Mobile Suit não tinha armamento antipessoal. Aquilo era um Gegan, não era? Perguntou o ofegante Danton. Sim, um modelo RGM-89. Não deu para olhar calmamente para ele nas sombras, mas acho que estou certo, respondeu o mais atlético Mehmet. 11. O RGM-89 Gegan, Mobile Suit de produção em massa que serviu como a principal arma da Federação da Terra durante a Segunda Guerra Neo-Zeon. Eles não deveriam estar do seu lado? Perguntou Arlette. Desculpe ter de lhes contar isso, mas nunca vi aquela variante do Gegan antes, respondeu Mehmet. Danton lhe deu um olhar surpreso e Mehmet apenas balançou a cabeça em resposta. Existem várias unidades que desapareceram durante a confusão depois da guerra, acrescentou Mehmet, como que se desculpando. Nossa, que supervisão de logística competente vocês têm. Tenha certeza que esse elogio chegue aos seus superiores quando voltar. Ironizou Danton. Vou ficar muito feliz de fazê-lo, se voltarmos vivos. Em um instante após a pequena conversa apressada, Mehmet recebeu uma transmissão de um de seus soldados. Comandante. Está tudo preparado. Muito bem, recuem imediatamente. Farei o resto eu mesmo. Enquanto Mehmet gritava suas ordens pelo rádio, ele olhou para trás e viu o gigante se aproximando ao sair de trás de alguns prédios. O gigante olhou diretamente, agora ele era sua presa. 3, 2, 1, contou Mehmet. Tenente, o que você? Gritou o soldado.
0. Tão rápido quanto Mehmet parou de contar, os prédios em ambos os lados do gigante se transformaram em bolas de fogo. Puta que, gritou Danton. A explosão não tinha o propósito de atingir o Jean, seu objetivo era explodir os prédios, para assim, a montanha de entulho, o barulho ensurdecedor e a poeira da explosão fechassem seu campo de visão. O que foi isso? Perguntou Danton. 12. Nós preparamos alguns explosivos enquanto corríamos. Respondeu Mehmet calmamente. Explosivos. Vocês trouxeram isso com vocês, disse uma surpresa Arlete. Pensamos que precisaríamos para abrir uma escotilha ou algo assim. Claro, isso não é nada para parar o Mobile Suit, mas, com certeza, pode derrubar uns prédios. Rapaz, vocês não perdem tempo mesmo, notou Danton. Não baixem sua guarda. Eles ainda estão vindo. Uma sombra se moveu dentro da nuvem de poeira. Outro gigante apareceu junto a um terceiro Mobile Suit. Arlete suspirou fortemente, surpresa ao vê-lo. Era algo que ela nunca tinha visto em pessoa, mas, com certeza, lembrava-se das silhuetas e dos desígnios e incontáveis documentos que havia visto antes. Aquele frame 4 branco, os olhos brilhantes, aqueles chifres em forma de ver o demônio branco da Federação, Gundam. É um Gundam, gaguejou Arlete, enquanto seu cérebro rodopiava na ideia de ver um daqueles terríveis demônios da Federação. O sussurro de Arlete foi engolido pelo sonoro grito de Mehmet. Corram! Um brilho diabólico saiu da boca do cano de seu gigantesco rifle. Eles pularam instintivamente em um pequeno beco no canto da rua, quando o raio de luz vermelho passou a poucos metros de suas costas, derretendo o pavimento e matando tudo em seu caminho. 13. 14. Notas de tradução. 1. O Universal Century era iniciada após os primeiros seres humanos começarem a habitar o espaço nas gigantescas colônias espaciais que simulam a gravidade e clima da Terra. 2. Partículas Minovsky, criadas pelo cientista homônimo, essas partículas foram o grande trunfo do Principado de Zeon na famigerada Guerra de um Ano. Além de conseguir miniaturizar os propulsores das naves espaciais, para que fossem úteis em Mobile Suit, quando liberadas, elas interferem fortemente nos canais de comunicação e sistemas de mira inteligente. Tal invenção causou a morte da era dos armamentos inteligentes e de precisão milimétrica. 3. Mobile Suit, máquina de guerra humanoide, cujo principal propósito é servir como uma alternativa menor e mais barata às naves espaciais. Medem em média, entre 15 a 20 metros de altura e, em geral, são pilotadas por uma só pessoa. 4. Frame, sua tradução seria chassi ou fuselagem. No entanto, a comunidade de Gundam e de modelismo se acostumou tanto a usar este termo, que são poucas as que traduzem, até mesmo em fansubs brasileiras, o termo frame permanece. 15. Capítulo 2. O brilho crepuscular do cometa vermelho. 2. Arlete e os outros se esconderam em um beco, espiando cautelosamente, estudando os Mobile Suits enquanto caminhavam pelas ruas. Vários subordinados de Mehmet que haviam se separado do time puderam se juntar a eles, mas ainda haviam muitos que não conseguia contatar. Felizmente, graças às partículas Minovsky envolvendo a área, não havia o temor deles serem descobertos com sensores de calor ou algo parecido. Seria o fim da linha se o inimigo começasse a atirar indiscriminadamente para todo lado, mas eles provavelmente não fariam algo tão imprudente em um distrito residencial tão estreito. Nunca imaginei que um Gundam apareceria. O que diabos está acontecendo aqui? Danton lançou essa pergunta para Mehmet quando este estava fazendo uma varredura do local. Acha que estão atrás da mesma coisa que vocês? Continuou. 16. Diria que a probabilidade é bem alta. Embora não saibamos quem eles são realmente, respondeu Mehmet. TSC. Danton deu os ombros desajeitadamente. Arlete estava em um silêncio profundo, petrificada atrás dele. Não havia dúvidas que aquilo era um Gundam. Para ser precisa, ele lembrava muito o modelo que ela era acostumada, mas não era exatamente igual a nenhum deles. Um modelo que não havia sido catalogado, um novo Gundam. Então, o que faremos? Não podemos ficar parados aqui brincando de esconde-esconde. Dado que não temos nenhum Mobile Suit, não temos nenhuma chance de ganhar contra eles.
Tudo o que podemos fazer é continuar nos movendo para que eles não nos encontrem. Um mobile suit. Essas palavras fizeram um pensamento aparecer na cabeça de Arlette. Se esse lugar tinha quase se apagado de sua memória, eles tiveram uma boa forma de trazê-los de volta. Ei! Arlette gritou Danton. No mesmo instante ela começou a correr e Danton em pânico foi atrás dela. Argue, essa garota. Sempre correndo quando tem alguma ideia. Tenente Mehmet, gritou Arlette. Passando pela poeira e escombros, ela se aproximou rapidamente de Mehmet, que estava em combate contra o Jegan. Senhorita Arlette. É perigoso aqui, recue agora, gritou Mehmet, mas Arlette o silenciou com um olhar sério. Existe um hangar de mobile suites bem abaixo dessa área residencial, cochichou a ele. Você disse um hangar? Mehmet olhou Arlette reflexivamente. 17. É um hangar feito para aportar os mobile suites experimentais criados nessa instituição para propósitos de pesquisa. Pode haver um ou dois ainda lá embaixo. Acha que ainda estaria funcionando? Os suprimentos de energia para tudo relacionado às instalações de pesquisa são independentes da área residencial. Bem, ainda assim, é impossível. Mesmo que houvesse um mobile suit operacional, não há um piloto. Há um. Aqui do meu lado. Arlette então virou-se para trás e olhou com um sorriso confiante. Danton balançou sua cabeça e fez uma expressão como tivesse acabado de morder um limão. Quem? Eu perguntou surpreso. As memórias dos dias passados com Arlette vieram como um filme na cabeça de Danton. O tempo na instalação e depois, quando a guerra acabou e se mudaram para Cid 6. É verdade? Essa garota tem colocado ele em mais problemas do que consegue lembrar desde aqueles tempos. Ao mesmo tempo, ele lembrou de outra coisa. Não importa o quanto ele mostre sua desaprovação, ela nunca iria escutá-lo, nem por um segundo. Ele é um antigo piloto de testes de Xeon quadrados. É qualidade garantida, afirmou Arlette eletricamente. Sim, mas isso vai muito além de receber assistência de civis. Por mim, não há problemas, falou Danton para Mehmet em um tom resignado. Senhor Danton. Nós já estamos ferrados de qualquer forma, não é mesmo? Danton encolheu os ombros e andou para longe, seguido por uma sorridente Arlette. Olhando para trás ela disse, tá vendo, tenente? Ele está bem com isso, então. 18. E quem você acha que é culpada por isso, assinalou Danton. Arlette e companhia se distanciaram das ruas principais, indo direto para as áreas periféricas do distrito. Mehmet e suas tropas podiam segurar os mobile suites inimigos, mas não por muito tempo. Tenho quase certeza que podemos pegar um atalho aqui, disse a Danton. Então encontraram um grande vão negro, onde deveria haver um elevador, flutuaram lentamente para baixo desse gigantesco e vazio eixo de um elevador de carga em desusos. Já estando mais do que acostumados à gravidade zero, Arlette e Danton pousaram no hangar de mobile suites sem problemas. É logo à frente. Vamos, entusiasmou-se Arlette. Espere um pouco. Arlette tomou a dianteira enquanto ia rapidamente para o hangar que buscava. Danton a seguiu, mas quando ele reconheceu o número de identificação acima dele, sua cara azedou ainda mais. Me diga uma coisa. Esse hangar, não me diga que ele é. Rapidamente interrompido por Arlette, que continuou em seu tom alegre. Não acha que esse mobile suit é perfeito para nós? Você só pode estar de brincadeira. Com a leveza e rapidez de alguém muito experiente, Arlette abriu o botão de pressão de ar comprimido de emergência e deslizou para dentro. 19. Do hangar. Danton a seguiu de perto. Como esperado, havia pelo menos um mobile suit estacionado no local. Essa coisa ainda está ativa. Faz ideia de quantos já passaram? Ei! Fiz esse bebê. Não há motivo dele ser tão fraco que ficaria enferrujado em apenas alguns anos. A gigantesca fuselagem carmesim lembrava a máquina de alta performance que havia sido símbolo de Xeon durante a Guerra de um Ano, o MS-063. No entanto, este era muito maior e seus propulsores extras, acoplados por todo o modelo, o fazia parecer ter uma manobrabilidade muito superior ao clássico. Ainda mais, escondia armamentos em vários lugares do corpo que o MS-06 não tinha. A AMX-01S, o Zaku e Custom. Já faz algum tempo,
Não? Você tem se comportado como um bom garoto, disse Arlette em um tom afável. Os dois deram pequenos saltos e flutuaram em direção ao cockpit. Quando eles tocaram no console para abrir a escotilha, ela o fez facilmente. Sabia. A energia de reserva ainda está funcionando. Vamos lá, Danton, entre. Eu sei, eu sei. Danton sentou-se no assento linear e Arlette em sua frente. Nessa posição, Danton estava praticamente abraçando Arlette, mas, neste momento, isso não causava desconforto algum. Antigamente, eles costumavam ficar assim praticamente todos os dias. Por favor, comece ativando o reator de fusão. Eu vou ligar o sistema básico. Como não tenho meu disco pessoal, as configurações vão ter que ficar como o capitão as usava. Não vou conseguir pilotá-lo na sua força total. O capitão costumava ser meticuloso quanto às configurações. Você pode levar suas reclamações diretamente ao capitão. Além disso, não tem problemas no que diz respeito aos seus dados pessoais. 20. Como assim? Arlette deu um sorriso malicioso, uma piscada, então levou a mão a um bolso em seu traje e puxou um disco surrado dele. Ei! Pensei ter dito para você se livrar disso. Bem, não está feliz por eu não ter jogado ele fora. TSC, você não tem jeito. Ao inserir o disco na fresta, os componentes do Mobile Suit começaram a se configurar de acordo com os dados registrados por Danton. Quando ele ativou o reator de fusão, o monitor panorâmico do cockpit ligou, mostrando uma visão dos arredores dentro do hangar. A luz do monolho apareceu e varreu o local, movendo-se da direita para a esquerda com seu icônico voo soando. Sem rifle? Acho que não deveria esperar um por aqui. Está tudo bem. As armas internas serão mais do que o suficiente, disse Arlette confiante. Para você, é muito fácil falar. A configuração estava se completando enquanto eles conversavam. Todos os indicadores do sistema mudaram para o verde. Certo, estamos decolando. Segure-se firme, gritou Danton. No momento que ele ia fechar a escotilha frontal, Arlette levantou-se e de repente saiu do cockpit. Ei! Você não vai conseguir dar o seu melhor se eu estiver a bordo, certo? Estarei esperando com o Tenente Mehmet. Então, derrote aqueles caras logo e venha se encontrar conosco. Não há nenhuma garantia que eu não vá ser morto no lugar. Veja se o senhor tenente pode protegê-la quando isso acontecer. Danton xingou Arlette, que simplesmente riu jocosamente enquanto dava um tchauzinho. Você tem as ordens do capitão, certo? Faça seu melhor. Eu te amo como um pai. A última frase foi dita por Danton para ambos, mas ele não sabia se o comunicador estava ligado. Sua pirralha. 21. A escotilha do cockpit se fechou automaticamente com um de metal batendo em metal. Acordado de seu longo sono, o gigante vermelho decolou com um rugido. Enquanto isso, Distrito Residencial, Mehmet e as forças especiais Mastema sob seu comando ainda estavam lutando por suas vidas. Escondendo-se atrás de uma nuvem de escombros e detritos, Mehmet espreitou nas costas de um Jegan. Sem fazer nenhum som, ele pulou e ao atingir a altura do tronco do Jegan, recuou. Muito bem, disse para si. Naquele instante, uma luz ofuscante abriu a área perto do cockpit do Jegan, deixando um buraco onde antes ele estava. A fuselagem e todo o frame do Mobile Suit começou a vacilar. Ao notar o confronto, outra máquina se aproximou a toda velocidade, mas Mehmet foi mais rápido. Ele buscou o cano do pequeno lança-foguetes que trouxe consigo e mirou no aberto cockpit do Jegan. 22. Assim, puxou o gatilho imediatamente. Com a onda de choque da explosão, ele conseguiu sair da área rapidamente, sendo empurrado para a direção oposta, em direção aos prédios. Atrás dele, o Jegan gigante ficou tremendo e se mexendo como uma marionete cujas cordas acabarem de ser cortadas. Treinei em baixa gravidade e combates mano a mano muitas vezes, mas nunca pensei que iria derrubar um Mobile Suit desse jeito, pensou alto. Com um sorriso torto, Mehmet confirmou a situação. Atacando em múltiplas ondas com explosivos vindos e armas pesadas em várias direções, eles tiveram sucesso em imobilizar o Mobile Suit inimigo. Dadas as disparidades entre as forças, a que havia sido uma vitória impressionante.
No entanto, as perdas eram desproporcionalmente grandes. Metade do time já havia sido aniquilada. Ainda haviam 2 mobile suits inimigos. Mas mais importante, o Gundam ainda não tinha recebido um arranhão. Mehmet olhou para cima e mordeu seus lábios. Lá, na frente de seus olhos, estava o Gundam. O rifle estava engatilhado para disparar e o cano da arma vagarosamente descia em sua direção. O cano diretamente apontado para seu rosto. Sabia que não conseguiria me esconder para sempre. Nesse ponto, os limitados recursos que sobraram nem chegavam perto dele tentar montar um contra-ataque. Com as partículas Minovsky interferindo nas comunicações, ele não conseguiria chamar reforços do esquadrão. Nesse momento, percebeu como os olhos do Gundam lhe davam um tom maligno e suas antenas pareciam chifres de algumas bestas. Não é à toa que os Zeon chamavam de demônio. Bem, não há nada a que eu possa fazer, resignou-se Mehmet. 23. Ele fechou os olhos em resignação com seu fim, mas então, de repente, o chão abaixo dele se abriu com um rugido estrondoso. Ponto de exclamação. O raio vermelho cruzou o ar. Neste instante, o radiante raio carmesim passou pelo através do pavimento e subiu, se chocando cabeça a cabeça com o Gundam, ou pelo menos foi assim que os olhos de Mehmet perceberam. O emaranhado de mobile suits subiu até que ambos bateram na superfície que seria o teto do distrito residencial. Mehmet, que quase automaticamente havia se protegido nos escombros, seus subordinados e o outro gigante que estava atrás deles nenhum podia fazer nada além de observar, petrificados enquanto a dança mortal se seguia. Merda! Como pensei, essa coisa tem muita energia para usar em um espaço estreito como esse, gritou um já estressado Danton. Utilizando a potência máxima de seus propulsores, Danton tentou tirar o corpo de seu mobile suit da superfície com força. O Gundam permanecia parado, afundado na superfície, tal fora a força do impacto. Com apenas um golpe, fora posto temporariamente em estado inoperante. Ao tentar ajudar seu aliado, o gigante no chão começou a atirar. Não precisa ficar impaciente, você é o próximo. Habilmente esquivando dos disparos, Danton se aproximou do gigante com Zaku e Kuston. Então, ele ouviu a voz de Arlette. Danton, você não pode explodir o reator de fusão do mobile suit. Deve esmagar o cockpit em vez disso. Olhando na parte de baixo do monitor, Danton viu Arlette correndo com um laser portátil nas mãos. Mais fácil falar do que fazer. Eu não sou o capitão e você sabe disso. O antigo piloto de testes do capitão não devia ser um bebê chorão. 24. Mas que merda! Enquanto xingava, Danton se aproximou do gigante em sua frente. Mirou no abdômen e puxou o gatilho sem hesitar. O mega canhão de partículas montado no queixo do Zaku e Kuston explodiu o cockpit do gigante precisamente. Mehmet não pôde deixar de notar que Danton levara um instante para fazer o que ele precisou: sacrificar metade de seu esquadrão. Tal é o poder assustador dos mobile suits. Só falta um agora. Virando as costas para o moribundo gigante, o Zaku decolou. Incrível, disse um atônito Mehmet. Ele poderia apenas olhar em surpresa enquanto o Zaku e Kuston ferozmente eliminava o gigante em um piscar de olhos. Então, Arlette caminhou até chegar ao seu lado. Aquele é Sr. Danton dentro do mobile suit vermelho. Sim, é ele. Ouvi que já fazem muitos anos desde que ele pilotara alguma coisa pela última vez. É verdade? Mas isso não é o tipo de coisa que causaria problemas a ele. Ah! Porque, até mesmo aquela pessoa reconheceu as habilidades do Danton. 25. O Zaku e Kuston acendeu rapidamente enquanto queimava o combustível em seus propulsores ao máximo. Mais acima, o Gundam, que estava com metade de seu corpo enterrado na doma, graças ao golpe que Danton havia lhe dado, lentamente se recuperava da queda em seu sistema. Seus 2 olhos humanoides acenderam com um vurão. Você deveria cochilar um pouco mais, gritou Danton. Mas agora era muito tarde. O mobile suit dele subia em grande velocidade, deixando um vulto carmesim em seu caminho. O Gundam se desvencilhou e fez uma posição de combate. Não sei, ele está tentando se evadir ou contra-atacar, mas nessa distância é melhor que eu vá até ele antes que seja capaz de pensar um movimento. Seria melhor imobilizar o mobile suit, em vez de esmagar o cockpit, então eu conseguiria saber quem está por trás disso,
Mas, o pensamento de Danton foi interrompido abruptamente. No instante seguinte, seu sorriso super confiante congelou em seu rosto, que parecia ter virado pedra. Ponto de exclamação. O Gundam ligou seus propulsores e voou em direção a Danton. "O desgraçado é rápido", falou. O Gundam se aproximou em um instante, descendo em direção ao Mobile Suit carmesim. Danton tinha planejado voar até o peito dele, mas nessa situação ele terminaria cortado em dois. O Gundam levantou o seu braço livre, o apontando para a cabeça do Zakuikuston. "Acha mesmo que vou te deixar me acertar?" Imediatamente, Danton se virou para evadir. Mas nesse exato momento, a armadura no braço do Gundam se moveu para o lado, e um canhão luminescente com raio saindo de seu canhão beam libertou sua carga ofuscante e assassina. 26. Senhor Danton. Mehmet, que assistira à curta dança com o fôlego preso, gritou. Nessa distância, não importa o quão capaz fosse o Sr. Danton, nem ele conseguiria evitar aquilo. "Está tudo bem", disse uma calma Arlete. Toque perguntou perplexo. 27. "Está tudo bem, ele não vai perder", continuou de forma confiante. Ao lado de Mehmet, Arlete assistia a luta se desdobrar acima deles com um sorriso gentil em seu rosto. Como que em choque, o Gundam congelou por um segundo. Seu tiro havia passado de raspão no nariz do Zaku. Danton levantou os punhos de seu Mobile Suit e começou a atacar os braços do Gundam. Dessa forma, inutilizaria o canhão em seu braço. O braço dele começou a soltar faíscas para todos os lados. Naquela posição, o Zaku virou a parte de cima do torso e deu um chute circular 4, aproveitando a energia adicionada pela inércia criada pelo seu giro. Mesmo que o Gundam tenha levantado guarda com seus braços em faíscas, ele saiu de sua posição defensiva, e usou seus propulsores para ganhar alguma distância de seu inimigo. "Desgraçado, eu não vou perder", Danton murmurou para si mesmo sem perceber. Ele havia feito uma promessa. Não seria ele a manchar o nome daquela pessoa enquanto lutando em seu Mobile Suit. Especialmente contra um odioso Gundam. Danton gritou Arlete instintivamente. A voz dela encheu-se canal de comunicação. Raa gritando com toda a força de seus pulmões, Danton pisou nos pedais até o limite e os propulsores do Zaku entraram em força total, empurrando o Mobile Suit em direção ao Gundam em velocidade máxima. 28. "Um Mobile Suit carmesim", murmurou Mehmet, segurando sua respiração enquanto ele olhava aquele Zakuikuston no limite de sua performance. "Realmente me deixou surpreso, essa forma, é exatamente." Próximo a ele, Arlete riu quietamente enquanto o escutava e assistia à luta. Esse Mobile Suit. Digamos que uma certa mulher o criou para a pessoa que amava. A pobre mulher, empurrada pelas ondas do destino, o futuro de Axis deixado em suas mãos por coincidência. Ela desenvolveu aquele Mobile Suit apenas para que seu amado pudesse o pilotá-lo, disse uma estranhamente estoica Arlete. Com isso, Arlete fechou os olhos, como se quisesse lembrar de algo. Ela disse que era para que ele permanecesse em Axis, para sempre ao seu lado. Isso é, a surpresa de Mehmet o fez gaguejar e vacilar. Ela só podia estar falando de uma pessoa, uma infame pessoa. É claro, ele deixou esse lugar para trás sem pensar duas vezes e nunca o pilotou, nem mesmo uma vez, continuou Arlete em um tom melancólico. Era exatamente como se ela estivesse conversando com seu próprio passado, ao invés de explicando para Mehmet. Mas ele também não tinha toda a sua atenção nela, ele estava muito mais preocupado com a gigantesca máquina carmesim passando em alta velocidade sobre eles. 29. Notas de tradução. 1. CID 6. Os CIDs são divisões administrativas criadas pela Federação para administrar as colônias espaciais. Eles orbitam as coordenadas gravitacionais de Lagrange. Cada CID possui inúmeras colônias e a separação entre elas acabou gerando diferentes sotaques, costumes e até noções de que são nações distintas. No período de Twi'lek Axis, CID 6 é uma nação independente, chamada de República de Ria. Ela é, em sua maior parte, uma nação desarmada. Entretanto, por ter ficado neutra, na prática era um fantoche de Zeon. Durante a Guerra de um Ano, é considerada a região mais rica e populosa habitada pela humanidade. 2.
Zeon, inicialmente conhecida como Munzo, Zeon é o nome da nação formada pelo aglomerado de colônias CID-3. Essas colônias eram as mais distantes da Terra, orbitando a coordenada Lagrange da Lua exterior, ou seja, fora da esfera da Terra. Por causa de sua distância, gerou os movimentos separatistas mais violentos e poderosos. Após o assassinato do chanceler e filósofo Zeonzo Dekun, muda seu nome para República de Zeon. Mas em apenas poucos anos, torna-se uma tirania governada pela família Zabi, que, ao contrário de Ria, iniciaram a catastrófica Guerra de um Ano com a desculpa de atingir sua independência. Na realidade, seu objetivo era submeter toda a humanidade às suas vontades. Após a derrota para a Federação, Zeon volta a ser uma república, mas desarmada e dependente da Terra, mas sua anexação pela Federação está prevista para apenas alguns anos após Twiligtia X. Mesmo após perder a guerra, os zeonistas mais fanáticos montaram uma série de resistências, que culminaram na criação dos Titãs e do início de 3 guerras Neo-Zeon. É em Zeon que o termo Neotip ganha força. 33. MS-06, ou Zakui, foi o principal modelo de produção em massa criado pelo Principado de Zeon durante a Guerra de um Ano, uma unidade de alta mobilidade e poder de fogo mediano. Durante a maior parte da guerra, foi capaz de derrotar quaisquer armas que a Federação tivesse. No entanto, nos seus estágios finais, o Zakui não passava de um modelo obsoleto. Dezenas de modificações foram feitas nele ao longo e após a guerra, sendo, ao lado do GM da Federação, o modelo de Mobile Suit mais produzido da história. 4. Rondouze Kick, um chute em que o agressor usa da inércia dada pelo fato dele estar girando sua perna em alta velocidade na direção do adversário para potencializar sua potência. Capítulo 3. Olhando para trás, Ria. O atual CID-5, conhecido como Ria, o país que declarou sua neutralidade logo no início da Guerra de um Ano e na época era conhecido como CID-6, era um dos poucos lugares habitados por seres humanos a escapar dos horrores da terrível guerra. Mesmo após mudarem seu nome oficial para CID-5 durante o projeto de reivindicação colonial 1, Ria raramente se envolvia em qualquer tipo de confronto militar. Uma dessas colônias era Libotikalani. Assim como várias outras colônias construídas antes dos tempos de guerra, ela tinha um ar pitoresco e muitas paisagens bucólicas. Sua arquitetura lembrava aquela da Europa entre os séculos X e XX e ela era a residência para figurões da política e dos negócios tanto de Zeon como da Federação. A qualidade de vida era excelente e essa quantidade de pessoas afluentes no mesmo local significava que muitos negócios conseguiam. 31. Florescer. Foi assim que a companhia de limpeza Danton cresceu e colheu os frutos da prosperidade da colônia. Após pendurar no varal o último lençol que acabara de sair da máquina de lavar, a Leite esticou seus braços em direção ao céu. Olhando para o céu do telhado, ela conseguia ver os vastos campos verdes do outro lado da colônia cilíndrica. O céu se misturava com o solo, criando uma fusão de cores quase hipnotizante. O sistema de controle do clima da colônia havia avisado que não haveria chuva durante todo o dia, o que significava que os lençóis pendurados estariam secos no final da tarde. Arlete colocou o cesto de roupas para o lado, se encostou sobre a cerca do telhado e decidiu admirar o céu e tomar um pouco de ar. 100 anos haviam passado desde que a humanidade começou a habitar o espaço e, a essa altura do campeonato, não fazia sentido secar roupas de maneira tão primitiva, mas era esse jeito analógico de fazer as coisas que fazia a companhia de limpeza Danton tão popular com a clientela. As roupas não somente eram secadas ao sol, mas também voltavam impecáveis. A multidão de lençóis balançando na sua frente era, sem exceção, um ofuscante branco. Acho que tudo está indo bem, falou com um sorriso no rosto. Ela simplesmente não conseguia não estar satisfeita com sua performance manejando a máquina de lavar roupas que ela mesma havia modificado. Na verdade, ela era apenas uma máquina barata e produzida em massa comprada pelo Danton, o dono do negócio, mas ela havia-a modificado para funcionar magistralmente. Arlete estava bem segura que não importa onde você procure, não irá achar uma máquina melhor em Ria ou em toda a esfera da Terra quadrados.
Se qualquer um que a conhecesse soubesse que suas habilidades de engenheira estavam sendo utilizadas nisso, provavelmente se enforcaria, mas Arlete conseguia ter muita satisfação nesse trabalho. Ao invés de olhar para o passado, ela focava em seu cotidiano. 32. Ela achava que era adulta o suficiente para pensar dessa forma, pelo menos. Assim que o meio-dia passou e sua cabeça começou a pensar no que teria para o almoço, o sino da porta tocou. Um cliente, pensou. Esticando a cabeça para ver quem estava lá embaixo, viu um carro elétrico que nunca tinha encontrado antes. Dele saíram dois homens bem vestidos e ternos apertados, que calmamente entraram na loja. Suas sobrancelhas ficaram em uma posição de questionamento. Dois homens de terno não eram o tipo de cliente que se esperava numa loja de limpeza. Deixando a ansiedade de lado, Arlete começou a descer as escadas. O gerente da companhia de limpeza Danton Illeg, olhou para os dois recém-chegados com um gosto amargo em sua boca. Ele vestia um avental, mas estava bem claro que ele não servia muito bem em seu robusto corpo. Ele levantou-se de sua cadeira de madeira sem dizer uma palavra. Pode parecer estranho um dono de um estabelecimento comercial não saudar seus clientes, mas Danton não era tão super entusiasmado em um dia normal, o que dirá com esse tipo de visita. Enquanto tivessem pedidos, pudessem pagar o aluguel e ter comida na mesa, ele estava feliz. Então não precisava ser tão elétrico com o trabalho, tanto que quando as duas figuras entraram, ele estava montando um quebra-cabeças, cujas peças estavam espalhadas sobre o balcão. As recolhendo bruscamente e colocando-as dentro da caixa, ele voltou sua atenção para os dois clientes. "O que posso fazer pelos senhores?", disse calmamente. Um dos dois parecia ser algum filho de algum ricaço, o outro era mais velho, mas pelo seu comportamento, parecia ser o subordinado. 33. Naquela relação, nenhum dos dois parecia com os clientes que costumava receber, mas acima de tudo, Danton prestou bastante atenção em seus movimentos aguçados e músculos muito bem treinados debaixo daqueles ternos cinzentos. Militares, pensou. Aquilo não era exatamente surpreendente. Ele já havia antecipado que alguns militares iriam bater em sua porta cedo ou tarde. O problema era saber o que diabos eles queriam. Não importa o que aconteça, vai ser feito, então tenho que lidar com isso. Enquanto esses pensamentos flutuavam em sua cabeça, a porta atrás dele abriu um pouquinho. Era Arlete vindo do telhado. Ela colocou a cabeça pela fresta que acabara de abrir e perguntou: "Clientes?" "Sim." Virando a cabeça para trás, ele fez com a cabeça para que ele ficasse lá mesmo, mas Arlete continuou olhando de forma melancólica na frente da porta, se recusando a sair dali. Não que ela não tenha entendido, ela apenas preferiu fingir que não. "Fala sério." Ele sentia que ela o tratava com menos respeito à medida que os anos passavam. Mas enquanto ele se lamuriava, o mais jovem dos recém-chegados falou: "É um prazer conhecê-lo, Sr. Danton Illeg. E você seria Arlete Almage, se me lembro bem." Ao ouvir isso, ambos Danton e Arlete ficaram sem ar. No papel, eles deveriam ser pai e filha agora. Esse homem, no entanto, sabia o nome verdadeiro da Arlete. Eles não sabiam até onde iam as informações desse homem, mas estava claro que ele não era um cliente qualquer. Vox são soldados? Agentes. Sem delongas, meu nome é Mehmet Merca. Esse é. Antes que Mehmet pudesse terminar, Danton o interrompeu. 34. Espere um pouco. Se vamos ter uma conversa assim, vamos fazer isso em outro lugar. Após parar o homem chamado Mehmet de apresentar seu companheiro, Danton se levantou da cadeira, passou do balcão e foi de encontro a eles. "Há um pequeno café do outro lado da rua, por que não na frente? Vou logo depois." Desfazendo seu avental e jogando para Arlete, ele lançou um rápido olhar em ambos os homens. "Não se preocupem, não vou correr nem fugir", disse calmamente. O homem mais velho ia dizer alguma coisa, mas o mais novo o interrompeu. Assim que os dois saíram pela porta da frente, Arlete conferiu se a porta estava fechada antes de poder abrir a boca. "Eles sabem sobre mim", disse em tom sombrio. "Parece que sim", respondeu Danton. "Acho que vamos ter que nos mudar de novo." Só o som do silêncio agora preenchia a loja.
Antes de abrirem o negócio de limpeza, Arlette e Danton já haviam se mudado para várias cidades. O fato deles terem se juntado ao exército Neo-Zeon perdedor durante a Segunda Guerra Neo-Zeon há alguns anos atrás, era a principal razão para isso. Após a guerra, após perderem sua base em Axis, eles haviam se espalhado por toda a esfera da Terra e começado uma nova vida. Muitas regiões ainda nutriam um grande ódio contra Zeon e estava claro que nem todas as colônias iriam lhes dar boas-vindas calorosas. 35. Mas fora isso, havia outra razão para Arlette não poder ficar em uma cidade por muito tempo. Apesar de ambos agirem como se fossem pai e filha, a verdade é que eles não tinham laços de sangue. Durante a Guerra de um Ano, ela foi objeto de muitos experimentos no Instituto Flanagan, um instituto de pesquisa neotípico do Principado de Zeon. Como resultado dos experimentos, o tempo não passava no corpo dela normalmente. Isso é, ela não envelhecia na velocidade normal. Por isso não podiam ficar em uma cidade por muito tempo. Até mesmo as pessoas comuns iriam começar a suspeitar quando vissem que ela permanecia bem jovem, mesmo com o passar do tempo. Sabe, eu realmente gostava dessa cidade, suspirou Arlette. Bem, vamos ver o que eles querem. Se nós conseguirmos lidar com eles pacificamente, então pode ser que possamos ficar aqui um pouco mais. Substituindo o avental com sua jaqueta pendurada na parede, Danton saiu pela porta da frente. Fique de olho na loja, ordens do seu pai. Claro. Dando um tchauzinho para Danton, Arlette rapidamente vestiu o avental e sentou na cadeira atrás do balcão. Notas de tradução. 1. Durante a Guerra de um Ano, as CIDs 2, 4 e 5 foram praticamente destruídas, com bilhões de mortos como resultado. Por isso, em um esforço de reposicionamento colonial, a Federação cria esse projeto, que também visava a construção de novas colônias, com o objetivo de repor as perdas da guerra. 2. O espaço onde objetos são influenciados pelo poço gravitacional terrestre, ou seja, entre o planeta Terra e um pouco depois da Lua. 36. 37.